Já. Olá pessoal, bem-vindos ao webinar WSI sobre mídias sociais, um guia para tornar o conteúdo instantaneamente mais compartilhável. Meu nome é Marcos Paulo, eu que vou guiar vocês pelo próximo tempo sobre esse tema, né? Antes, explicar muito bem para todos a razão deste webinar, né? Ou seja, é uma forma de obter maior visibilidade para sua marca, produzindo o tipo de conteúdo que pode se tornar viral. Muito importante pensar nesses aspectos quando falamos de marketing de conteúdo para redes sociais. Considerações iniciais para todos que participam deste webinar, que estejam com seus microfones inativos, né? As perguntas serão enviadas através do painel de perguntas, na parte direita inferior, né? Conforme indicado aqui na figura. A gente vai tratar perguntas e respostas ao final dessa apresentação, e esse webinar está sendo gravado, de forma tal que todos podem encaminhar este bom conteúdo para os seus pares, parceiros e pessoas que venham a ter interesse em conhecer mais sobre a criação de conteúdo em mídias sociais. Tá? Primeiramente, acho que qualquer apresentação, qualquer comunicação deve ter uma apresentação no início. Eu gostaria de mostrar um pouco sobre quem somos nós, né? Quem é a WSI. Nós somos a empresa líder mundial em marketing digital, consultoria. Né? Nós fornecemos avançadas soluções nesse segmento. Nós atendemos empresas de todos os tamanhos e segmentos, isso é verdade, todo tipo de indústria que existe no mundo já foi atendida aí pela WSI. Né? Nós temos a maior rede de consultores em todo o mundo, hoje nós falamos de mais de 1000 profissionais que estão dispostos em mais de 80 países. Né? E nossas soluções, elas são soluções reconhecidamente bem-sucedidas, que já receberam aí grande repercussão, né, em todos os aspectos do marketing digital. Nossa sede, para quem não conhece, fica em Toronto, no Canadá. Também devo me apresentar. Meu nome é Marcos Paulo, eu sou diretor executivo da WSI Master Brasil. Também sou professor na pós-graduação da FECAP e do SENAC na área de redes sociais, mobile marketing e marketing pessoal. Eu já trabalhei em diversas organizações, como a Votorantim, a AT&T, que aqui estão dispostas nesse slide. E minha formação profissional foi de administração, né, pela PUC São Paulo, especialização em marketing pela própria PUC São Paulo e pós-graduação em Business Intelligence pela FGV. Espero que eu possa, nesses próximos momentos, dividir um pouco do meu conhecimento com vocês, né, com relação ao tema aqui proposto. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa apresentação. Quais são os principais aprendizados que nós vamos trazer aqui nesse webinar? Como fazer uma real conexão emocional com o seu prospect ou cliente? Tá? Como contar uma excelente história que possa ser compartilhada? Tá? Como fazer com que o conteúdo seja desejável, ou seja, que realmente as pessoas que estão aí na internet tenham o desejo de interagir com a tua marca, né, e com o conteúdo que você está postando. Então a agenda dessa apresentação vai ser uma agenda bem densa. Né? Primeiro nós vamos falar do cenário atual de marketing de conteúdo, uma visão geral. Né? Depois nós vamos participar dos principais desafios que as organizações têm tido dificuldade em lidar. Muitas das organizações têm dificuldade em lidar com esse tipo de iniciativa. Né? Na sequência nós teremos os erros mais comuns que prejudicam as marcas. Muitas das empresas estão aí trabalhando conteúdo em mídias sociais e estão cometendo erros crassos. A gente vai visitar isso também para o pessoal entender, né, como que a gente pode fazer a coisa funcionar de uma forma diferenciada. As principais características de um conteúdo compartilhável. Então, na verdade, hoje em dia existe digamos, uma falácia, né, no mercado sobre o que a tal pessoa trabalha com marketing viral, com conteúdo viral. Não existe um conteúdo que é viral por natureza. Existem, sim, boas práticas do marketing de conteúdo que podem fazer com que aquele conteúdo gere interesse nas pessoas para que elas passem esse conteúdo para frente. Né? E aí, no final, nós vamos falar dicas, ferramentas e alguns recursos que podem ajudar qualquer organização, né, a trabalhar esse tipo de marketing. Qual o cenário atual do marketing de conteúdo para redes sociais? Né? Onde estamos hoje e o que está mudando e o que o futuro nos reserva? Então, o marketing de conteúdo hoje em dia, né, é um conteúdo que impulsiona o comportamento do comprador. A mídia social é a fonte número 1 de informação no processo de decisão do consumidor. Isso é muito importante. As pessoas elas verificam marcas e produtos
com pessoas que elas já conhecem. Então, quando eu vou comprar algum produto, eu pergunto para alguém que eu conheça, muito mais do que fazer uma busca no Google, que, claro, vai me ajudar a formar uma opinião, mas eu quero saber quem dentro da minha rede de amigos teve a possibilidade de interagir com aquela marca ou produto para me dar um feedback fidedigno. Hoje em dia nós dividimos, né, existem vários escopos, mas nós dividimos em 3 principais tipos de conteúdo, que são classificados como conteúdo de especialistas, conteúdo de marca e críticas dos usuários, os reviews. Né? Então, qual que é a ideia? Né? Esse tipo de conteúdo ele pode influenciar as etapas fundamentais no processo de compra do consumidor. Então, qual que é a etapa número 1? Primeiramente, o consumidor se familiariza com um novo produto, descobre que existe, depois ele desenvolve uma afinidade com aquela marca, para daí na terceira etapa considerar a compra desse produto ou dessa marca. Né? Esses não são dados da WSI, a fonte é a Nielsen, né? Uma pesquisa que é Empowered Media Lab Study, que foi feita agora, então é muito interessante para que todos possam realmente, efetivamente, entender a origem dos dados que estão aqui dispostos. Tá? Então o conteúdo de especialistas ele é o mais eficaz em influenciar as compras de alto valor, aí acima de R$ 2.500. Um exemplo clássico que a gente tem, como, por exemplo, quando vai comprar um computador caro, você pergunta para alguém que efetivamente entende de computação. Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo, ao adquirir um computador novo, eu posso até pedir review social, entrar na rede social e falar, gente, quem já comprou tal computador Toshiba, por exemplo? Obviamente, se a minha mãe entrar e virar e falar, olha, Marcos, esse computador é muito bom, por mais que ela tenha toda a credibilidade do mundo comigo, ela não é uma especialista. Então, com certeza, eu não vou levar muito em consideração o que ela fala. Agora, se entrar uma pessoa que talvez eu conheça até bem pouco, mas coloque um conteúdo de especialista, ou seja, seja um especialista, alguém que trabalha em TI, e me fale, olha, é ótimo esse computador, é uma ótima opção, aí sim, isso vai influenciar minha compra. Uma outra compra de alto valor que também gera muita necessidade de informação de especialistas, por exemplo, a compra de automóveis. Tá? Então, o marketing de conteúdo, o que está mudando nele hoje? A adoção de conteúdo como parte integrante do marketing está crescendo com a questão da confiança. Né? Então, alguns dados. 93% dos profissionais de marketing, hoje em dia, B2B, usam marketing de conteúdo. 42% dizem que seu marketing de conteúdo funciona. E tenho certeza que os outros que não dizem que funciona, simplesmente não estão sabendo fazer direito. Né? Porque com certeza é algo que tem uma funcionalidade. Né? 44% destes têm uma estratégia de conteúdo documentada. Isso é muito importante você documentar como vai ser a sua estratégia. 58% planejam aumentar o orçamento para criar mais conteúdo. Vocês veem que coisa. Então, o marketing de conteúdo em redes sociais, a gente tem que se preparar para mudanças ainda maiores. Porque por conta desse interesse de todos investirem nisso, o marketing de conteúdo ele se tornará mais competitivo do que nunca. Ou seja, mais e mais profissionais de marketing irão usar esse conteúdo dinâmico para proporcionar experiências altamente personalizadas para o público certo na hora certa. Esses dados vêm aqui do infographic da WebDem. Né? Então, o que a gente tem que entender, em 2014 as equipes de marketing irão gastar quase 135 bilhões no novo tipo de marketing colateral digital. Né? Os orçamentos de marketing social irão dobrar nos próximos 5 anos. Todos esses dados apontam para a importância desse tipo de iniciativa. 78% dos gestores de marketing acham que o conteúdo personalizado é o futuro do marketing. Então, isso por si só prova a importância desse tipo de solução. Quais os desafios do marketing de conteúdo? O que esse tipo de iniciativa nas redes sociais pode trazer e quais são os desafios? Então, a sua organização está tendo dificuldade com estes ou mais questões. Isso é muito importante que a gente verifique. O marketing de conteúdo, aqui agora eu vou falar de 5 principais desafios enfrentados pelas empresas que atendem empresas, ou seja, business to business. Tá? E você imaginar o primeiro, é a questão de orçamento, tempo e recursos. Isso é muito importante, que é um desafio que muitas vezes as empresas não conseguem passar. Número 2, a criação de uma estratégia de conteúdo. Essa estratégia deve ser criada, não adianta sair postando conteúdo a esmo. A quantidade de conteúdo, né? Nem sempre mais é melhor. Muitas vezes você não quer engajar com uma marca 10 vezes num dia. Você quer engajar uma vez na semana, mas engajar com conteúdo que seja pertinente. Então, quantidade versus qualidade. A mensuração disso.
Então, muitas vezes eu vejo o pessoal falar de marketing de conteúdo e ficar comparando o número de likes em páginas do Facebook. As páginas do Facebook, o número de likes, ele não necessariamente tem uma relação direta com o conteúdo ali postado. Desculpem, muito mais do que isso. Tá? A mensuração desse tipo de KPI, se ele mal estruturado, vai levar as empresas a terem problemas sérios. Você tem organizações aí que tem milhares, milhões às vezes de likes e tem baixíssimo engajamento. Né? Então isso é algo importante para ser mensurado, isso é algo que é um desafio saber mensurar isso. E aí alterar a dinâmica de SEO. Para quem não conhece, SEO é uma sigla de Search Engine Optimization, é uma dinâmica de otimização nas buscas orgânicas, e muito embora com marketing de conteúdo para redes sociais seja completamente diferente do marketing de conteúdo para os buscadores, isso impacta muito forte. Quando você tem uma estratégia bem definida, bem desenvolvida de mídias sociais com conteúdo pertinente, isso ajuda o ranqueamento orgânico da tua organização, do teu website. Tá? E da parte das empresas que vendem para clientes finais, que não vendem para outras empresas, mas que vendem business to consumers. Né? Quais são os desafios? O volume de dados. Né? Você está interagindo com milhares de pessoas, muitas vezes, quando é B2C. A variedade desse conteúdo, muitas vezes os temas propostos na postagem e no conteúdo são bons temas, mas estão sempre repisando esses mesmos temas. Então, sem variedade, isso não vai ser bem feito. A falta de foco que muitas empresas têm, que leva a buscarem aí uma interação que não é salutar para as organizações. Tá? Existe também a questão de flexibilidade. Então, muitas das organizações elas não têm flexibilidade na interação sociodigital. E número 5, né, a questão de métricas não realistas. Eu tratei isso anteriormente, as métricas elas têm que traduzir os objetivos da empresa. Né? Não adianta ficar medindo, por medir quantitativamente, coisas que não vão impactar. Tá certo? Bom, dando sequência, a gente pode demonstrar aqui quais são os erros clássicos aí, né, que as organizações fazem do marketing de conteúdo. Tá? Existem vários, a ideia não é condenar ninguém, mas mostrar e tentar dar um overview aí para o participante do webinar, da nossa experiência, né, o que pode impactar. Então, o que evitar e por quê? Pare de ferir sua marca. Parece bobagem, mas muitas vezes as empresas entram na rede social e acabam ferindo a marca delas. Um exemplo clássico que eu dou é quem cria uma página no Facebook da vida. E o que os clientes fazem? Poxa, olha aquela empresa que eu gosto, vou curtir a página, vou mandar uma mensagem. A pessoa manda uma mensagem e não recebe resposta. Então, o fato de ter sido criada a página, um cliente quis engajar, aqui quem está falando, pô, eu gosto de você, eu quero ter a ver com você, eu quero saber mais de você. Ele deu um like, afinal de contas. E aí ele vai lá, manda uma mensagem, não é respondida, o que acontece? Você tem um tiro pela culatra. Era melhor não ter estado na rede social do que estar e estar desfazendo a visão positiva que um usuário desse tem da sua marca. Então vamos falar de alguns erros. Né? Subestimar o poder da emoção. Um conteúdo, para ele ser compartilhável, para ele se tornar viral, ele tem de gerar emoção em quem está interagindo. Ele tem que pegar a pessoa por dentro, né, pelo coração. Então, o que faz eu querer passar para frente uma informação? É porque essa informação me tocou em algum nível, seja racional, seja emocional. O emocional, ele traz muita vantagem, porque faz com que as pessoas, quase sem perceber, se tornem embaixadores da sua marca. Pare o barulho. Então, tem muita coisa que é postada que é simplesmente barulho. O que é barulho? Né? Estática, né? No rádio, na TV. Basicamente, são informações, né, que não agregam sobremaneira para a comunicação. Então é muito importante não ficar criando barulho, parar o barulho. Né? Não automatizar cegamente. Então tem algumas iniciativas que as empresas tomam, vamos automatizar aqui nossas redes sociais. O que eu vou postar no Face vai sair no LinkedIn, vai sair no Twitter, vai sair no Instagram. Né? Aí depois a gente vai buscar, né, a questão dessa automatização e descobre que cada canal deveria ter uma diferente dinâmica. Então, automatizar é importante, pode gerar valor para as organizações, mas não pode automatizar cegamente. Ou seja, a linha editorial que eu tenho no Facebook talvez seja completamente diferente da linha editorial que eu tenho no LinkedIn.
Essa é a ideia. Então, automatizar não pode ser feito de forma cega. Certo? Não faça de dados um grande problema. Então, muitas vezes as organizações estão lá revendo dados, números, dados, e estão vendo a coisa só de forma quantitativa, e não qualitativa. Um exemplo grande que eu dou é assim, eu escrevi 2 posts, os 2 tiveram 10 comentários, só que um teve 10 comentários em um dia, e o outro teve 10 comentários, demorou 2 meses para completar esses 10 comentários. Se eu olhar apenas numericamente os dados e começar a criar problema com isso, o que eu vou falar? Os 2 posts são iguais em termos de engajamento. Mas e o tempo que eles levaram? Isso é muito importante. Falar o tempo que foi levado para resolver isso. Não limite seus canais de conteúdo. Então, outras organizações muitas vezes fazem isso. Olha, eu vou trabalhar só no Facebook, eu vou trabalhar só no Instagram, eu vou trabalhar, enfim. Todos os canais estão disponíveis, site, blog, todas as redes sociais. Então, utilizem-se disso. Não limite seus canais de conteúdo, porque quanto mais canais de conteúdo a sua organização tiver, melhor vai ser para o ranqueamento orgânico dela e para o engajamento dos clientes. Não negligencie o design. Design é importante. Tantas vezes as pessoas pensam que links, palavras, são, me desculpem, são conteúdo. Com certeza são conteúdo, mas a forma como isso vai ser colocado, o design, faz uma diferença no engajamento que é gigantesca. Tá? Então isso é muito importante. Marketing de conteúdo. Tem outros erros comuns a serem evitados. Apenas um momento, pessoal. Desculpem. Então, quais são outros erros comuns a serem evitados? Né? Entenda a mentalidade da campanha. O que você busca com essa campanha? Né? Não fique comprando mídia a esmo. Tá? Não pressione por ações de forma muito intensa. Então, foi aquilo que eu comentei. Poxa, gente, para que enviar 10 mil coisas para a caixa de uma pessoa? Para que forçar uma interação? Não é necessário. O que você vai fazer com isso? Às vezes a pessoa pensa, né, o gestor, vou falar várias vezes com o meu usuário para ver se ele engaja. E o efeito é o contrário. O usuário vira e fala, não aguento mais receber update dessa marca aqui, vou desfazer meu like. Existe uma pesquisa que diz que 85% das pessoas nunca mais na vida volta numa página que deu like. Eu dou like na página hoje e nunca mais volto. Por quê? Por conta de alguns desses equívocos. Não comprometa a confiança. Então, de novo, é uma relação de confiança. Eu subi lá minha marca, digamos que eu sou da MM, né? Aliás, adoro esse chocolate. Quando você coloca, a MM aparece lá e eu vou lá e dou um like na MM, o que eu estou dizendo? Olha, eu gosto da MM, né? Eu curto a MM e eu tenho uma relação de confiança com a MM. Eu vou dar um like lá, dar uma moral, adoro esse chocolate. Né? Se a MM começa a, de alguma forma, me trazer informações inverossímeis, ou me atrapalhar no meu dia a dia, ou me bombardear de material que eu não tenho interesse em ver, de conteúdo que não é interessante, isso vai comprometer a confiança que eu já tinha na MM. De novo um tiro pela culatra. Ou seja, eu acabei, ao criar conteúdo em demasiado nas redes sociais, eu acabei depreciando o valor da minha marca, que eu comprometi a segurança. Aqui é demais, né? Parece até uma coisa bíblica, não roube, copie ou imite. Mas a verdade é o seguinte, muitas organizações, o que elas fazem? Elas basicamente pegam um concorrente que está funcionando na rede social, vão lá e copiam. Mas assim, copiam idêntico, né? O que o concorrente está fazendo. Ele cria eventos, eu vou criar eventos. Ele bota fotos, eu vou botar fotos. Isso é péssimo, né? Porque uma coisa que as pessoas buscam é a originalidade. Você pode, obviamente, fazer um benchmark, ver o que seu concorrente está fazendo, e aí, em cima disso, tentar melhorar, tentar ir além. Agora, copiar não é o caminho. Jamais impedir seu público. O seu público ele tem interesse, mas se você ficar trazendo coisas que não agregam no seu público, com certeza ele vai ficar entediado e você vai perder esse público que você criou. E evite timing inadequado. Gente, timing é tudo. Eu me recordo do meu primeiro emprego, eu era operador de telemarketing, né? Um belo dia o nosso gestor lá virou e falou, olha, que tal a gente, para aumentar a produtividade, começar a trabalhar no sábado e começar a ligar para o pessoal aos sábados? Eu, particularmente, não tenho nada contra, mas obviamente ninguém gosta de trabalhar no sábado.
A questão é o seguinte, você ligar a partir das 8 da manhã de sábado para as pessoas querendo vender um produto ou serviço é um erro de timing. Às vezes a pessoa tem grana, precisa daquele produto ou serviço, mas pô, como você ligou para ele às 8h05 de sábado, o que o cara te responde? Ele te manda para o inferno, né? Então o timing é muito importante, evitar o timing inadequado. Isso eu falei de telemarketing, né? Nas redes sociais. Já vi empresa que o cara vai lá e coloca, olha, é meu aniversário, né? Tem lá os posts de aniversário, a empresa vai lá e coloca parabéns. Caso deseje, conheça mais sobre nossos produtos. Está errado, não é o timing para fazer isso. Não, então a pessoa coloca, estou num relacionamento, já imaginaram? A pessoa coloca, estou num relacionamento sério. Vai lá, Jontex, e coloca, busque métodos anticoncepcionais. É de se esperar que alguém que está num relacionamento sério, e não está casado, né, vá fazer uso de métodos anticoncepcionais. A grande questão é qual é o timing para abordar essa pessoa. Tá? Então, o que faz um conteúdo ser compartilhável? Aqui a gente tem que criar condições para que as pessoas compartilhem esse conteúdo. Então, os principais elementos e características que o seu conteúdo deve ter. Né? Isso é muito importante. O conteúdo compartilhável, né, quais são os ingredientes essenciais dele? Emoção. Ele deve emocionar o seu público. Quando o seu público se emociona, meio caminho está andado para ele passar aquele conteúdo para frente. Voz humana, não robótica, não um estranho. Aqui não é a voz no sentido físico, as vibrações, o som da voz, mas assim, a forma, a voz que você tem para o mercado. Né? Tem que ser algo que gere uma identificação, não pode ser algo estranho, algo distante, algo alienígena, algo robótico. Tem que ser algo humano, algo que atraia as pessoas. Tá? Novo e interessante, uma história que vale a pena ser ouvida. Veja bem, às vezes o conteúdo é interessante, mas ele é velho. Imagina você começar a ler um post que está escrito em 1992, só de começar assim, o teu nível de interesse já cai. Por quê? Porque em 92 faz tempo pra caramba. É a mesma coisa aqui, né? Você deve trazer novo tipo de conteúdo. Por exemplo, aquele conteúdo de 92, aqui o item é novo e interessante. Pode até ser interessante eu falar da Eco 92, né? Que foi para alguém que tem interesse em algo socioambientalmente correto, pode ser interessante, mas não é um conteúdo recente. Tá? Um conteúdo que auxilie, que seja útil, que aborde e lida com problemas reais. Então, poxa, esse conteúdo deve ser algo que as pessoas queiram ver, queiram usar, sirva para elas. Né? Outro dia eu vi um conteúdo sendo postado que ele até que era bem intencionado do ponto de vista de marketing, mas era uma das coisas, era aquela coisa de cultura inútil, sabe? Então, falando alguma coisa de um tema, né? Agora o último meme da internet, quando eu estou fazendo essa apresentação aqui, é o pessoal virar balde de gelo na cabeça. Então, uma marca pode até comentar sobre isso, mas qual é a utilidade disso para quem está usando a marca? É muito ruim. Não existe utilidade. Então tem que buscar algo útil. Por exemplo, sou uma empresa de marketing digital, que é o nosso caso. Poxa, posso criar conteúdo relacionado a marketing digital, o que ajude o empresário a fazer. Será que é tão interessante virar e falar, em 1992 a velocidade da internet, nem tinha internet no Brasil comercial, a velocidade da internet era 1 KB por hora. Isso pode ser algo que gere uma interação, mas qual é a utilidade dessa informação? Tem alguns âmbitos, né, quem quer verificar, mas é uma coisa realmente muito, muito díspara. Né? Dê credibilidade, autêntico, transparente, a verdade. Gente, aqui eu faço um parênteses. É muito importante que a gente saiba, aqui nas redes sociais, a nossa verdade ou não, ela é muito facilmente percebida. Então a transparência é um preceito primordial. Resumindo, para ter credibilidade, a gente tem que ser autêntico e transparente. A gente tem que dizer a verdade nas redes sociais. Por isso que eu coloco vocês repararem nessa minha apresentação, todos os itens assim, relacionados a dados percentuais, a gente coloca a fonte. Isso traz credibilidade e prova que você está falando a verdade. Esse conteúdo ele deve ser relevante, ou seja, o que o público quer saber. Aí entra do ponto de vista do teu cliente, do teu prospect. O que o seu prospect deseja saber? Você vai ver que dentre os seus prospects tem diversas linhas de raciocínio
que levam, tem diversos caminhos que levam a Roma com relação à compra dos seus produtos e serviços. Tá? Que se alinha com seus objetivos, que provoca impacto. Então não adianta eu ficar postando um conteúdo que não está alinhado com os meus objetivos. Né? Voltando para o aspecto da WSI, nós somos uma consultoria transnacional na área de marketing digital. O conteúdo que eu vou colocar, ele tem que ter a ver com marketing digital. Ele tem que ter a ver com mostrar para o empresariado, por exemplo, como a minha organização pode ajudar esse empresário. Tá? Seguindo aqui, né, quais são os ingredientes essenciais para o conteúdo ser compartilhado? O conteúdo tem que atender à promessa da sua marca, ousada, breve, fiel à imagem da sua marca. Isso é muito importante. A minha marca é uma marca que é socialmente sustentável, né, ambientalmente sustentável. Então eu posso estar gerando conteúdo que não tem esse mesmo alinhamento de pensamento, essa mesma linha editorial. E aqui também se fala de uma coisa da brevidade. É muito difícil você arrumar alguém que vale 20 páginas de um conteúdo na web. Você deve entregar a tua mensagem de forma breve, direta e fiel à imagem da sua marca. Isso é muito importante. Fácil de encontrar, acessível e fácil de localizar. De novo, imagina eu coloco um conteúdo que está escondido em algum lugar. Muitas vezes a gente está na web e vê um conteúdo bacana, clica, cai num blog, o blog te obriga a dar like antes de ler a matéria. Poxa, isso não é fácil, isso é difícil de compartilhar, porque antes de eu ver quem é aquele site, eu tenho que aceitar ele, dar um like, e aí que eu vou... Está errado, isso atrapalha o dia a dia do usuário. Tá? Número 10, constrói engajamento sustentável e escalonável. Isso é muito importante. O engajamento ele tem que ser escalável. Para quê? Para que as empresas possam cada vez mais crescer dentro do ambiente digital. Tem que ser um conteúdo colocado em porções, ou seja, um menu apetitoso. Aqui eu tomo liberdade de fazer um comentário. Você tem ali uma quantidade gigante de conteúdo bom. E aí você vai tentar colocar isso tudo de uma vez. Está errado, você deve colocar aos poucos, para que o usuário engaje diversas vezes com a sua marca e vá cada vez mais obtendo daquilo. É muito importante, não adianta você pegar e colocar tudo de uma vez que não vai resolver, né? Em porções é muito melhor. Então tem que diferenciar as fontes, acrescentar variedade, não adianta eu ficar só citando dados na mesma publicação. Depois da terceira, quarto post que eu fizer, a pessoa não aguenta mais ouvir falar aquela publicação. Então eu acho que a gente deve diferenciar fontes, né? Trazer fontes diferentes. Uma coisa veio de uma revista, outra coisa veio de um site, outra coisa é uma informação que veio do Google, outra é uma informação que veio do Facebook, outra é uma informação encontrada no Twitter, enfim, diversificar as fontes de informação. Acrescentar variedade é um caminho para o conteúdo se tornar compartilhável. Número 13, apresentação. Adiciona drama, caráter, valor de entretenimento. Isso aqui é chave, né, pessoal? Por que o marketing de conteúdo em redes sociais é tão importante? Porque é uma forma de você atingir o teu público, e se você souber fazer isso, você vai atingir seu público com uma propaganda, mas aos olhos dele pode ser um entretenimento. Né? Imagina você ter um cliente seu que, além de te gerar valor como comprador, ele ainda é um embaixador da tua marca. Para isso, ele tem que gostar daquilo que está acontecendo. Então, quando você consegue transformar uma publicidade, a comunicação publicitária em algo que seja percebido como entretenimento, você está muito próximo de conseguir um conteúdo viral e compartilhável. O conteúdo não se baseia mais somente no texto, mas numa ampla gama de informações visuais, links e outros recursos educativos, informativos e até técnicos. Então, assim, a apresentação é sim importante. Não adianta só as letras que estão escritas, não adianta só os links que estão ali. Você deve fazer uma apresentação muito bonita, deve ser algo que brilha aos olhos, deve ser algo que faça com que a pessoa clique ali e interaja. Né, e que ela passe para frente. O mais importante que tudo, que é a questão de ser compartilhado. Aqui a gente entra numa parte que é a questão, será que o seu conteúdo atual está cumprindo essa função? Então, o que deve ser feito? Né? Você deve olhar na sua organização se a sua estratégia de conteúdo está documentada. Deve olhar se o conteúdo é realmente o melhor possível, ou seja, será que não tem como melhorar o meu conteúdo? Você está causando impacto? Então, eu já vi empresas que você chega lá, o cara fala, não, nós estamos postando todo dia, está ótimo. Aí você fala, tudo bem, estão postando todo dia, mas está dando impacto? Tem gente interagindo, tem gente conversando, tem gente curtindo? Essa é a questão. Você está nesse jogo apenas para vender mais? Isso é outro aspecto, porque a gente pensa que toda empresa quer vender mais. Né?
Isso é uma meia-verdade. As empresas às vezes querem vender menos com mais margem, querem vender numa dada região, entrar numa região, sair de uma região, né, esmigalhar um dado concorrente. Então, qual que é a questão? Qual que é a questão estratégica por trás, né? Focado em quantidade ou qualidade? De novo, será que vale a pena você postar 10 coisas no dia desinteressantes ou postar uma que é interessante? Isso vai gerar o compartilhamento por parte do usuário. Então, o conteúdo compartilhável ele vai muito além do aqui e agora, né? Ele tem que ser integrado. O conteúdo compartilhável ele aplica-se a todo o ciclo de compras, de novo, dando atenção como que é a tomada de decisão do usuário para compras. A retenção do cliente é um objetivo-chave, ou seja, eu não quero mais que o cliente compre e suma. Eu quero que ele compre e ele se mantenha engajado com a minha marca, para que daí eu possa, com toda certeza, né, agregar valor para ele e obter meu retorno financeiro. O engajamento é o que conta. Eu sempre falo isso, o engajamento, ele que vai contar. Então não importa se você tem uma página com 10 mil ou 10 milhões de likes. O que importa é qual é o número de pessoas que engajou com você ontem, hoje, ou seja, o engajamento que é o que conta. Tá? Aqui é muito importante testar, monitorar e medir. Isso aqui inclusive sai do ciclo de vida dos produtos e serviços da WSI. Né? Sem testar, sem monitorar e sem medição, você está voando um avião sem janelas. Você pode até decolar voo e não bater em nenhuma montanha, mas você não sabe o que você está fazendo. A otimização da experiência do cliente, trabalhar para que o cliente tenha cada vez uma experiência mais prazerosa para interagir com você e sua marca nas redes sociais. Torna-se um mercado, torna-se um marco de referência. Então, essa questão, quem que é referência em cada segmento? Se eu outro dia eu dou aula no Senac, uma das minhas turmas é uma turma de treinamento físico personalizado, ou seja, personal trainers. Né? Quando eu vou lá e falo alguma coisa sobre carboidrato, sobre lipídio, protídeo, ferro, fósforo, qualquer coisa, eu posso até estar replicando algo que eu li. Mas qual é a minha credibilidade de alguém ler, olhar a minha forma física e falar, esse cara entende? Esse cara não entende o que ele está falando. Já quando alguém é uma referência, que nem meus alunos lá, eles são referências. Eles entendem tudo com relação ao metabolismo humano, a como perder peso, como ganhar massa. Poxa, então esse tipo de gente é o pessoal que, quando eu quero ver alguma coisa relacionada a isso, eu vou olhar. Então, tornar-se um marco de referência faz com que seu conteúdo seja compartilhável. Poxa, eu vou entrar lá, vou passar para frente uma informação de quem? De quem é o especialista, de quem manja do assunto. Escutem o manja, a origem italiana acaba pegando um pouco. Conteúdo compartilhável, né? Ele vai muito além. Então, a salva de palmas aqui que a gente colocou na apresentação, com o pessoal usando, essa figura não é só uma brincadeira, né? Eu quero deixar claro que assim, existem inúmeros portais sociais para se trabalhar, mas se uma empresa buscar, pelo menos, usar esses preceitos, nesses 5 aqui, Facebook, LinkedIn, Google+, YouTube e Twitter, você já vai estar começando a criar uma percepção favorável para o marketing de conteúdo em redes sociais. Claro, você pode usar mais coisas, pode usar Instagram, tem um mundo de coisas para usar, mas pelo menos esses 5 eu acho que são importantes. E vai muito além disso. Essa é a ideia desse slide. Então vamos pensar aqui, agora que a gente conceitualizou, vamos pensar um pouco nas boas práticas do marketing de conteúdo. Então, como fazer com o marketing de conteúdo em redes sociais? Quais são as práticas que vão levar vocês para o sucesso? Como competir com o que as melhores empresas do segmento estarão fazendo? 5 passos essenciais. O primeiro passo é fazer um inventário de conteúdo, auditar o conteúdo que a empresa já tem. O pessoal acha que inventário aqui é brincadeira, mas não é. O conteúdo que está colocado, ele é um ativo digital da empresa. Então, por isso que é um inventário dos ativos, um inventário do que tem aí na internet que é conteúdo criado pela sua organização. Segundo passo, criar personas, definir um público-alvo. Às vezes você vê que os erros não são nem do ponto de vista técnico, mas assim, a pessoa simplesmente não sabe para quem está falando. É a mesma coisa, eu vou tentar vender remédio para reumatismo dentro de uma escola com menores de 15 anos, talvez um lá vai virar e falar, pô, meu avô tem isso, tem interesse em conhecer, mas é uma segmentação equivocada. Da mesma forma, não adianta a gente querer vender carro para quem não tem carta. Não, menor de 15 anos não tem carta. Então, para que girar uma propaganda ou colocar um conteúdo num grupo que todo mundo é menor de idade, falando sobre carros?
Então, um exemplo clássico que eu tenho é assim, o cara tem uma loja de hambúrgueres e bota uma propaganda num grupo de vegetarianos, né? Ou seja, é aquele assim, é o suicídio social, sócio-digital perfeito. Então, criar personas, definir que é um público-alvo. Terceiro passo, análise de lacunas. Então, você vai descobrir que a tua organização está em alguns ambientes, em outros ela não está, né? E você tem que analisar quais as lacunas que têm que ser cobertas para melhorar o marketing de conteúdo social da sua empresa. Eu já vi, a minha empresa tem Facebook, mas não tem um canal no YouTube. Importantíssimo, né? Vídeo, né? O YouTube é o segundo maior buscador do mundo, então vídeo é importante. Então, identificar essas lacunas, analisá-las. E aí o quarto passo, que é adaptar o conteúdo à progressão das oportunidades de ciclo de compra. Então, de novo, voltando no conceito. Né? O seu prospect tem um ciclo de compra. Esse ciclo de compra é um ciclo que você deve entender muito bem para poder engajar com o teu usuário em diversas fases desse ciclo de compra, para poder acelerar esse ciclo de compra. É muito importante isso. E o quinto passo, que é o MMA, que não é Mixed Martial Arts, não é o vale tudo brasileiro, mas é monitorar, medir e ajustar. Isso é importantíssimo para que a empresa tenha sucesso. Então vamos um a um aqui para entender. Então, o que é o inventário, né, a auditoria do conteúdo? O que você vai ver? Criar uma planilha de inventário com conteúdo. Nessa planilha, o que você deve ter? Um ID exclusivo, 1.0, 1.1, 2.0, etc., de todos os documentos, imagens e vídeos que você colocou. Parece bobagem uma burocracia, mas quando você tem claramente ali os dados, né? 1.1 foi o vídeo tal, 1.2, você começa a poder estratificar por essa tabulação, começa a tirar a análise daquilo que você está criando de conteúdo. Número 2, aqui, título da página, deve ser o título ou o nome do segmento do documento, a URL, né, que é o endereço, o local que esse documento se encontra, que esse conteúdo se encontra, o tipo de documento, né? Uma coisa é diferente da outra, uma página da web, outra um PDF, outra um Word, outra um aplicativo, enfim. Qual é o tipo de documento, a classificação desse, né? Pode ter bom conteúdo e ter a classificação negativa, conteúdo que é redundante, já foi falado algumas vezes, enfim, as pessoas sabem, para que colocar de novo? Tem conteúdo que é desatualizado, então bota lá um conteúdo que é do ano passado e o índice já mudou, ou seja, um equívoco. Tem conteúdo que é saturado, às vezes até um ótimo conteúdo, olha, coisa boa, só que por ser bom já foi usado 5 vezes essa semana. Será que eu devo escrever uma 6ª vez sobre aquele mesmo conteúdo? Não, já saturou. E aí, para o final, notas, né? Que é qualquer coisa que você possa querer que os outros usuários saibam. Então, você pode pensar em posts, em notinhas, em comentários em cima de temas, ou seja, tendo esse tipo de inventário do que você está fazendo e auditar se o que você está fazendo está correto, você já está anos-luz na frente. O segundo passo, no caso, criar personas, definir seu público-alvo. A gente falou no outro webinar sobre criação de personas, você tem que ter quem que é meu cliente ideal. Quais os principais tipos de cliente que nós temos? Quais são os usuários padrão? Ou seja, a sua voz tem que ser reconhecível para eles. Então, olha, o meu produto, quem compra normalmente são homens solteiros, de 35 a 55 anos. Então você começa a entender, aí você cria conteúdo pensando em comunicar com esse cara, com esse homem solteiro de 40 anos de idade. Essa é a ideia. Você deve criar personas definindo seu público-alvo. Você deve, então, no terceiro passo, analisar como funciona isso, ver aonde a tua empresa não está e aonde que ela deve estar. Concentre-se nos tópicos que são tendências. Então, poxa, eu tenho as redes sociais, mesmo que você está usando o Orkut, o Orkut já está com data para terminar, né? Vamos tentar trabalhar outra, né? Isso não é tendência, o Orkut não é tendência, o Instagram talvez seja uma tendência. Então, concentre-se nos tópicos que são tendências, construa o que você ainda não tem, por exemplo, do canal do YouTube. Não tem um canal, constrói, não tem a página, faça. Isso é muito importante. E aumente o apetite por conteúdo. Então, os teus clientes eles têm desejo com um bom conteúdo. Então, você deve ver quais são as necessidades de conteúdo. O que pode ser criado que vai aumentar o apetite do consumidor. Quais são as barreiras a se superar. Né? Isso é extremamente relevante. O quarto passo aqui, ele vem para adaptar o conteúdo à progressão das oportunidades e do ciclo de compra. Então, estude oportunidades de negócios de alta qualidade.
Às vezes você tem negócios que você faz que são de ticket médio menor, que te dão muito menos resultado, e negócios que são ótimos, que te dão um ótimo resultado. Então, vamos tentar entender que tipo de negócio que a gente quer trazer, né? Negócio de alta qualidade. Entender a mentalidade do comprador. O que o comprador pensa para tomar decisão por um produto? Concentre-se nas motivações. O que motiva esse comprador? Eu sempre falo, poxa, algo deve motivar um comprador e esse deve ser alguém que vai... As pessoas têm motivações diferentes, então tem que se concentrar para poder entender isso. Almeje por várias pequenas interações. Então, muito melhor do que ter uma interação 20 vezes com alguém, você ter uma interação apenas naquele período de tempo, mas uma interação que seja prazerosa. Né? Então você vai ter várias pequenas interações. Para que pegar o cara e virar ele do avesso de primeira? Vai interagindo com ele aos poucos e você vai conseguir obter seus resultados. E o MMA, que é o final, que é para monitorar, medir e ajustar o que está sendo feito. Então, observe as reações do seu público. Monitore imediatismo dos compartilhamentos. Então, veja se o pessoal está compartilhando, o que eles estão compartilhando, o que eles estão falando. Veja o que faz seu conteúdo pegar fogo. Ou seja, você tem conteúdo que com certeza pode ser interessante. E aí você vai ter que comparar. Por que um deu certo, foi para frente e outro não? Né? O que faz o meu conteúdo pegar fogo? Assista ao desempenho de conteúdo fechado. Então, se uma vez que você fecha o conteúdo, fica de olho no desempenho desse conteúdo. Não deixa a peteca cair com relação a isso. Meça o ROI com as principais métricas. Né? Então, o retorno do investimento ele existe. As empresas pagam para ter mídia. No caso, com o conteúdo, você acaba tendo mídia sem pagar, uma mídia espontânea. Então, assim você pode, por exemplo, definir um valor por visualização, um valor por interação e quantificar isso de forma tal, fazer um cálculo de Return over Investment, que é o ROI aqui, é muito importante, e conte com a sua comunidade, ou seja, se envolva com a sua comunidade, não seja distante do teu ambiente geográfico e sociológico. Tá? Aqui nessa parte mais de fechamento, nós vamos falar de dicas, ferramentas e recursos do marketing de conteúdo. Vamos tentar ajudar a aumentar a visibilidade da sua marca e melhorar o engajamento. Tá? Então vamos ver aqui 10 dicas de marketing de conteúdo. Definir objetivos. Se você não definir, você não vai ter como medir. Identifique uma ou mais vozes, o tom e o posicionamento que você deve ter a se comunicar. Faça suas pesquisas de palavra-chave, lista de tópicos, assuntos por prioridade. Então, eu trabalho com molho de tomate. Então, quais são os tópicos que eu devo colocar? O que é prioridade para o meu cliente? Será que é falar dos tomates na roça, falar do transporte dos tomates, ou talvez uma receita de uma boa macarronada, uma receita de uma salada? Isso pode agregar mais valor. Então tem que identificar os tópicos e estabelecer prioridades. 4. Crie uma lista de desejos de amplos temas e tópicos a serem abordados. Seja consistente com a mensagem da estratégia global corporativa. Então nada adianta você estabelecer uma linha editorial se essa não estiver alinhada com os objetivos da estratégia global da empresa. Então, qual que é a estratégia da empresa? A empresa tem estratégia de entrar no Rio de Janeiro ou em São Paulo? A empresa vai falar de queijo coalho na praia ou de pizza no Bexiga? Qual que é o aspecto que vai ser tratado? Número 5, títulos são vitais. Então, crie títulos atraentes. Eu já vi cada questão, a pessoa cria um conteúdo ótimo, mas o título é péssimo. Fazer aqui até uma meia... Eu mesmo já incorri nesse erro e vejo como impacta negativamente. Você tem um título gigante, até o título desse webinar mesmo, não vou dizer que ele é ruim, mas era um título grande. É muito interessante talvez entregar uma mensagem em menos caracteres. E tem que ser atraente, tem que mostrar, olha, o que a pessoa vai levar daquela interação. Delineie o escopo e mensagem para cada tema e assunto. Então, qual que é o escopo, qual que é a mensagem de cada tema e assunto? Tá? O que eu quero falar? Número 7, escolha estruturas e formatos adequados, diversifique para criar interesse. Então não deixa a pessoa cair no marasmo. Né? A pessoa até brinca, né? No casamento tem que também evitar ficar no marasmo, a rotina destrói, mas na verdade assim, a rotina destrói tudo. Então busque estruturas e formatos adequados para você poder diversificar e criar interesse. O interesse vem da diversidade. Se uma pessoa é igual, todo dia a mesma coisa, todo dia ela faz tudo sempre igual, o que vai acontecer? O interesse vai diminuir.
Agora, uma pessoa que é imprevisível, uma organização que tem uma imprevisibilidade, traz coisas pertinentes, essa daí vai perdurar. Número 8, manter uma lista pronta de fontes de informações e referências confiáveis. Então, de novo, a questão da formalização e da verdade. Muito importante, na internet qualquer um escreve o que quiser. Um dia foi um cara lá escrever um índice, de onde você tirou esse índice? Da minha cabeça. A pessoa tirou da cabeça dela. Então, verifica, tem várias fontes de informação que podem te ajudar. Lista essas, né? E deixa pronto esse conteúdo listado de informações e referências confiáveis. Então, quando eu vou falar um número da população, eu tenho que pegar o dado do IBGE. Quando eu vou falar de inflação, talvez eu tenha que pegar o IGP-M da FGV, né? E assim sucessivamente. Eu acho que isso é importante para a gente poder delimitar aqui, como dica, para o marketing de conteúdo em redes sociais. Desenvolva um cronograma com prazos e responsabilidades claras. Isso é óbvio, né? Às vezes tem lá tudo isso, mas não tem prazo para fazer as coisas, não tem responsável. É o que dizem, né? O cachorro que não tem dono morre de fome. E o cachorro que tem 3 donos também morre de fome. Porque nenhum dos 3 vai dar comida para o cachorro. Então é muito importante que a gente tenha o owner de cada tipo de iniciativa de estratégia de marketing de conteúdo em redes sociais. E aí, para dar uma fechada, tem muitos recursos por aí. Você pode buscar modelos de planejamento, você pode buscar modelos de mapeamento de conteúdo, calendários editoriais e muito mais. Um consultor da WSI pode e deve conseguir ajudar qualquer organização a atingir seus objetivos nas redes sociais através desse marketing de conteúdo. É importante que vocês vejam aqui quais conteúdos que você pode usar, quais recursos. Então, de forma muito direta, o conteúdo, né, ele cria um apetite por mais conteúdo quando ele é compartilhado. Então, conteúdo, o que é o conteúdo compartilhado? É o conteúdo que o seu público deseja. Bom, agora a gente entra na parte de perguntas e comentários, observações. Eu estou recebendo aqui bastante coisa. Antes eu queria só falar um pouco para vocês de algumas iniciativas. A WSI está lançando no segundo semestre um livro, que é o Digital Minds. Esse livro vai ser traduzido para português, inclusive tive o prazer de participar dele, escrever um capítulo. Esse livro já está disponível pela Amazon, quem tiver interesse em conhecer. Nós vamos ter um evento de lançamento desse livro aqui no Brasil no final do ano, então vai ser muito bacana. Quem tiver interesse em conhecer mais, é uma ótima oportunidade de conectar o seu consultor WSI que te trouxe para esse webinar e tentar participar do nosso evento. É algo que é extremamente pertinente, obtenha o seu. E aí, por final, eu quero primeiramente agradecer a presença de todos, dizer que você deve falar com o seu consultor WSI para caso de qualquer dúvida. O seu consultor pode te ajudar, o consultor que fez contrato com você. Eu acho que tem um mar de oportunidade que as empresas podem se beneficiar, agora elas devem estar buscando profissionais de renome para fazer isso. Então eu peço que entre em contato com o seu consultor. Meu nome é Marcos Paulo, eu sou diretor executivo da WSI Brasil, Masters Brasil, e agradeço muito a presença de todos aqui. Espero que nesse breve momento tenhamos tido a oportunidade de dividir nossos conhecimentos com vocês. É um prazer participar disso, desejo um ótimo dia para todos e ótimos negócios. Muito obrigado.